Boa tarde. Estamos aí com uma ilustre conferencista, né, a Andréia, na verdade, e ela vai falar sobre os conceitos e práticas de recursos educacionais abertos. Então, Andréia, seja muito bem-vinda. Essa é uma plateia muito seleta, um grupo muito entusiasmado, que já passou a manhã toda aqui juntos. Você pode se apresentar rapidamente, né, para que o pessoal lembre de ti, e depois você fala, e aí depois volta a fala para mim, tá bom? Então, seja muito bem-vinda, boa tarde, é um prazer tê-la conosco. Ok? Pode falar, então. Muito obrigada. Ok, muito obrigada, Nara. Boa tarde a todos. O prazer é meu de poder estar participando deste evento com vocês, ainda que à distância, não é? Eu gostaria de agradecer o convite da Unicamp, do diretor da Faculdade de Educação, o Dr. Luiz Carlos de Freitas, e do diretor de EAD, de Educação à Distância, o Gilberto Liani. Para mim é sempre um prazer compartilhar. Bom, eu sou brasileira, como vocês sabem, mas passei grande parte da minha carreira trabalhando com pesquisa na Inglaterra e na Espanha. E, no momento, estou na Espanha, em Sevilha, faz 2 anos, mais ou menos 2 anos e 8 meses que eu estou trabalhando na Comissão Europeia, como pesquisadora, especificamente na área de educação aberta. Mas eu vou falar um pouquinho mais do meu trabalho assim que a gente começar a apresentação. Eu queria apenas confirmar se vocês conseguem ver os meus slides. Sim? Sim, a gente vê. Perfeito, muito obrigada. Nara, a palavra é sua. Andréia? Nara? Oi. Você pode começar a falar. Tá bom? Pode começar a sua apresentação. Ok, muito obrigada. Bom, no programa está escrito que eu falaria sobre conceito de REA, não? Deixa eu só ver quanto tempo eu tenho para falar aqui, mais ou menos. Ok. Sobre conceitos e práticas de recursos educacionais abertos. Mas, na verdade, como vocês estão vendo aí o título da minha apresentação, eu resolvi expandir esse tema para falar de educação aberta e falar das 10 dimensões de educação aberta, dentro das quais o conceito de recursos educacionais abertos está presente, ok? Então, antes de eu começar a colocar o contexto disso tudo, eu vou falar um pouquinho de onde eu estou e o que é que nós fazemos aqui no IPTS. Bom, o IPTS é o Instituto de Estudos de Prospectivas Tecnológicas. Nós somos um serviço científico da Comissão Europeia. Eu não sei se para todo mundo está claro o que é a Comissão Europeia. Eu sei que para algumas pessoas isso é bastante claro, para outras gera um pouquinho de confusão. Então, só para clarear esse tema, a União Europeia é composta de 28 países, não é? E a Comissão Europeia é o órgão executivo da União Europeia, tá? Aquele que vai recomendar políticas, que vai controlar o orçamento da União Europeia. Então, é um órgão governamental de maneira executiva, ok? Bom, e o IPTS é um instituto científico da Comissão Europeia. Aqui nós fazemos pesquisa, estamos baseados na Espanha, mas não temos relação direta com o governo espanhol. É a Europa como um todo. O nosso trabalho tem a ver com os 28 países da União Europeia, ok? Bom, o nosso trabalho aqui é para fazer pesquisa científica que possa apoiar o desenvolvimento de políticas na Europa, tá? Eu acho que é super importante eu estar colocando isso, porque depois vocês vão ver o âmbito político da educação aberta que eu vou mostrar para vocês aqui nos slides, tá? Então, ou seja, nós não fazemos políticas públicas na Europa, não somos nós que fazemos as recomendações, mas nós somos os pesquisadores que fazem as pesquisas nas áreas e que intermediamos com os políticos para que eles façam as políticas europeias, ok? Então, nós meio que apontamos certas agendas, dizemos, olha, aqui poderia ser assim, aqui poderia ser de outra maneira, eles também nos pedem opiniões e pesquisas e assim mantemos essa interação. Bom, aqui está a foto, somos 8 institutos e aqui fazemos pesquisa na área socioeconômica. Como vocês sabem, acabei de citar, são 28 países, então eu não vou entrar em particularidades de vários países, mas durante a minha fala eu vou falar pelo menos de 5 deles, e eu gostaria que em todos os momentos vocês fizessem essa transferência entre o contexto brasileiro e latino-americano, porque eu realmente gostaria que a gente tivesse uma discussão e perguntas e uma discussão no final da minha fala, ok?
Bom, educação aberta é algo que está muito importante no contexto, na agenda política europeia, tá bom? E principalmente porque, bom, eu estou falando no departamento de educação, eu queria até fazer um parênteses aqui. Eu fui convidada, eu acho que faz uns 8 anos no mínimo, depois vocês me corrigem no final, de 8 a 10 anos, para um evento similar a esse aí na Unicamp, pelo professor Valente. E eu me lembro que havia uma manifestação dos estudantes do curso de pedagogia na porta do evento, com cartazes imensos contra a EAD. Eu me lembro disso de 8 a 10 anos. Vamos dizer, espero que não seja o caso hoje, acho que não, mas é para dizer como é que essa coisa está evoluindo. E hoje afirmo aqui para vocês que a educação aberta é uma parte importante da agenda política da Europa, tá bom? Principalmente por quê? Porque há um interesse em modernizar a educação. E uma vez que a educação aberta contemporânea, como é praticada hoje, é mediada pelas TICs, não pelas tecnologias de informação e comunicação, então a educação aberta é um instrumento para essa modernização, um instrumento importante, para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Existe um documento europeu que está traduzido para todos os idiomas, falando sobre isso, sobre a importância dos REA, a importância da educação aberta na modernização da educação. Aí está um link em espanhol, mas quando vocês entrarem na página, se tiverem interesse, tem em português também, ok? Bom, eu resolvi que eu ia começar fazendo uma introdução e já trazendo a conclusão de tudo que eu queria falar, porque eu fiquei preocupada que talvez eu não fosse conseguir trazer os questionamentos que para mim são mais importantes e que eu gostaria de passar como mensagem, colocar como perguntas para vocês. Perdoem, eu vi que há um erro de português na palavra importante, mas eu queria dizer 3 coisas, que é importante a gente questionar e ter respostas quando a gente fala de reeducação aberta, é importante ter uma estratégia de educação aberta e visualizar um cenário maior. Ou seja, quando a gente fala de REA, é uma discussão, é bastante interessante pensar para quem são os REA, para que servem os REA e como nós podemos avançar essa discussão. Porque eu vejo que no Brasil, e não é só no Brasil não, de maneira generalizada, aqui na Europa também, mas aqui um pouquinho menos, tá? A gente confunde um pouco, ou há uma certa confusão entre educação aberta e recursos educacionais abertos, tá? Então, educação aberta, eu já vou mostrar para vocês, aqui nós entendemos na Europa como um termo guarda-chuva, no qual os REA fazem parte. Não somente os REA, como vários outros conceitos que a gente já vai conversar. Então, eu queria simplesmente deixar algumas perguntas. Quando falamos de REA, de quem estamos falando? Para um estudante, para quem são os REA? Então, a gente sabe da importância dos REA para a abertura do conhecimento, esse é o discurso mais conhecido. REA porque precisamos democratizar o conhecimento, ampliar a abertura, o acesso, esse é o discurso mais conhecido. Mas quem utiliza o REA? Né? São os professores, para não sei, compartilhar planos de aula, compartilhar e remixar materiais de educação. Em termos de recurso educativo aberto, em termos de pesquisas científicas também, sabemos que o movimento de acesso aberto promove a abertura, então também para pesquisadores é algo muito importante, para o ranking da universidade, o ranking científico da abertura dos artigos acadêmicos, para o estudante também, mas para aquele que quer remixar e compartilhar o material. Mas será que para aquele que quer aprender, será que faz muita diferença? É uma pergunta que eu estou colocando, ser um REA ou não. Então, é simplesmente um questionamento que eu queria colocar, porque eu vejo que muitas vezes há um ativismo muito grande e um discurso que gira somente em torno dos REA, mas que não vê a perspectiva maior. Por que nós estamos fazendo o que estamos fazendo? Que, na verdade, é a abertura ao acesso, né? E claro que o REA é super importante, porque permite muito mais práticas, mas o objetivo principal seria abrir o acesso de várias maneiras e, sempre que possível, pensar como é que podemos fazer a ligação entre a educação não formal, que é o caso da educação aberta, com a educação formal, tá bom? Então, como é que a gente vê isso na América Latina? Então, aqui na Europa há um discurso já que muito forte sobre educação aberta. O discurso dos REA também é muito formado pelo discurso americano, mas como é que a gente vê isso no Brasil? Nós temos um discurso forte, a gente consegue posicionar o REA dentro da educação aberta, e afinal de contas, o que é educação aberta no Brasil? Como é que nós, brasileiros, entendemos a educação aberta? São perguntas, eu acho que seria interessante a gente discutir um pouquinho no final, ok? Bom, então uma coisa importante.
Sempre avaliar o contexto sobre o uso das licenças. Eu sou da perspectiva de que se a gente faz questão absoluta de dizer que todas as licenças têm que ser CC BY, que nenhuma outra licença é permitida, a gente está, na verdade, mais fechando a educação que abrindo. Todo discurso radical leva a um fechamento e não a abertura. Nós estamos falando de abertura, então é muito importante avaliar o contexto. Tá? A licença CC BY é maravilhosa, mas o contexto é importante. Pensamos, por exemplo, os MOOCs, os cursos abertos massivos online. Como a educação aberta pode servir para a educação de maneira geral, não é? Hoje em dia, há uma tendência grande aqui na Europa de fazer MOOCs para refugiados, porque é uma maneira da educação aberta servir a sociedade. E a educação aberta tem o objetivo de acesso, não é? Então, servir a sociedade, os interesses imediatos sociais é algo importante para pensar. Como é que seria isso no Brasil? Eu queria até fazer uma brincadeira, talvez a gente tenha que criar um curso massivo aberto sobre educação política, não é? Porque o problema do Brasil político é grave. Então, como é que a educação aberta pode realmente fazer diferença na sociedade? Não é? Acho que é isso que a gente tem que pensar, porque a missão da universidade, a missão dos educadores e, acima de tudo, da universidade, atender a comunidade e fazer alguma diferença. Outra coisa que nós vemos aqui na Europa é que as universidades não têm muito claro uma estratégia para a educação aberta. Tá? Então, nosso trabalho aqui tem a ver com formar uma estratégia, ajudar as universidades a ter uma estratégia para a educação aberta, na qual o REA faz parte, e, ao mesmo tempo, que essa estratégia forme parte da estratégia de educação como um todo da universidade. Okay? Como isso se transfere às universidades brasileiras? Também é algo interessante da gente conversar depois, ou até mesmo às escolas, não precisa ser universidade, tá? Bom, agora sim, que eu já passei as mensagens e os questionamentos principais, eu quero falar um pouquinho sobre o trabalho que a gente faz aqui. Primeiro, nós estamos, eu estou concluindo um projeto chamado OpenEdu, no qual a gente criou uma definição para a educação aberta no contexto desse projeto, tá? Então, a gente fala sobre aprender e ensinar, a gente fala sobre ampliar o acesso à educação, mas também ampliar as vias de acesso à educação e principalmente criar uma ponte, como eu falei, entre educação formal e não formal. E isso tem a ver com a certificação. Essa é uma das maiores discussões na Europa, essa questão de reconhecimento da educação não formal por meio de cursos abertos online, que não tem necessariamente que ser MOOC, tá? Porque muitas vezes o curso é aberto e não é massivo, e também, de alguma forma, dos REA. Então, esse é um questionamento que a gente se faz no Brasil, ou a legislação ainda continua apertando muito esse contexto para a gente? Também é outro questionamento interessante. Bom, vamos lá. Falando de REA e MOOCs, dentro do contexto desse projeto OpenEdu, nós fizemos uma pesquisa representativa com 5 países aqui na Europa, tá? Foi a Polônia, a Alemanha, França, Reino Unido e Espanha. 5 países, representativas com universidades, tá? E elas disseram que, olha só, o envolvimento com a educação aberta. A educação aberta nós definimos como REA, como curso aberto, como MOOCs, uma definição bem ampla de educação aberta, tá? Então a gente perguntou, a educação aberta promoveu algum benefício financeiro para a sua instituição? E 23% disse que sim, mas a maioria disse que não. Então, eu sei que a gente está num contexto aí, talvez, de educação pública, não é? Financiada por dinheiro público, mas também o Brasil tem muitas universidades particulares e, de qualquer maneira, a gente precisa valorizar o dinheiro público, né? Então, a gente vê que, na verdade, uma vez que a educação aberta parece, pelo menos em princípio, não trazer um benefício financeiro à instituição, um retorno de investimento, a gente precisa procurar o âmbito social para ter esse retorno financeiro, né? Esse retorno do investimento. Por isso que eu comentei qual seria o objetivo da abertura da educação no Brasil e já que a gente conseguiria pensar mais as várias maneiras que a gente conseguiria abrir a educação, além de fazer REA. Bom, outro exemplo. Perguntamos nessas 5 instituições, nesses 5 países, se elas praticavam educação aberta de alguma forma. E nós temos aqui, olha, 39,4% diz que sim, ou na forma de REA, ou de curso aberto, tal. Mas 63% diz que não, tá? Então ainda é um caminho muito grande para a gente com a educação aberta aqui na Europa. Eu imagino que isso não seja nada diferente no Brasil. Depois vocês me contam. A oferta de MOOC por meio de um projeto chamado Open Survey, olha só que interessante.
nós temos 21,8% de universidades nesses 5 países oferecendo MOOCs, tá? Cursos massivos abertos online. O caso da Espanha, por exemplo, onde eu estou, são 33,8%, mas tem mais 14.000% planejando oferecer MOOCs. Perguntamos quantas oferecem, quantas planejam e quantas não têm nenhum plano de oferecer. Então, a gente vê que, de maneira geral, a maioria das universidades ainda não está oferecendo, né? Mas algumas estão planejando e outras realmente não têm nenhum plano. E a grande pergunta, ou diria, a grande revelação que tivemos aqui é que uma das razões é que, primeiro, as universidades não têm ainda uma estratégia, muitas estão envolvidas nisso, mas de forma experimental. Eu vou tentar um MOOC aqui, eu vou abrir um repositório ali, mas isso não faz parte da estratégia da universidade. Portanto, não há uma visão, tá? Muito menos uma visão para a educação aberta conectada com a missão da universidade. Então, o nosso trabalho hoje em dia está sendo apoiar a política de educação aberta justamente para tentar ressaltar essa necessidade de termos uma estratégia, uma visão e, acima de tudo, que essas duas coisas sejam relacionadas à missão da universidade, à sua estratégia mais global. E depois, social, obviamente. Eu queria mostrar um catálogo que nós publicamos, isso já faz uns 3 meses, que é um catálogo de experiências com educação aberta, que se chama Open Cases, isso já está publicado. Nós trazemos 50 mini estudos de caso, tá? Então, simplesmente para mostrar práticas diferenciadas de REA, de repositórios e de uso de tecnologia no contexto da educação aberta para ampliar isso, para ampliar essa percepção. Bom, um resultado dessa pesquisa que nós fizemos aqui foi a criação de um marco. Talvez a palavra marco não seja a palavra mais adequada em português. Em inglês nós chamamos de framework, tá? Que parece menos forte que a palavra marco. Mas um marco sobre educação aberta. Por quê? Porque vimos a necessidade de tentar definir ou pelo menos delinear um pouco o que seria educação aberta e tudo que faz parte dela, para que isso permita maior colaboração entre as universidades, para que permita maior visibilidade e maior poder político, inclusive, tá? Porque não adianta nada eu chegar para um político e dizer, olha, educação aberta é REA, e o outro dizer não, é ampliar o acesso de todas as maneiras. Então, a gente precisa ter um entendimento comum de tudo que pode englobar a educação aberta para realmente conseguirmos avançar de maneira política, tá? Porque quando a Comissão Europeia faz algum tipo de recomendação, cabe aos Estados-membros tomarem as suas próprias iniciativas, de transformar isso em legislação, ou seja, guias, como eles quiserem levar esses temas adiante. Bom, nesse projeto, só para mostrar a dimensão e como é que nós criamos esse marco de educação aberta, nós tivemos 4 estudos formando parte desse projeto, Open Cases, que eu mostrei o catálogo. A gente vai ter uma outra publicação mais ampla do Open Cases saindo em 2 meses, mais ou menos. O Open Cred, que trata sobre reconhecimento, é justamente o que a gente precisa para fazer essa ponte entre educação não formal e educação formal, ou seja, um diploma, um certificado por meio da educação aberta ter valor na educação formal. Por exemplo, se você cursar algum curso, uma disciplina, que possa aproveitar essa disciplina depois na sua graduação, né? Que esses créditos sejam reconhecidos, ou até mesmo ter um grau completo por meio de educação aberta, como é o objetivo da OERU, OER Universitas. Vocês devem conhecer esse projeto, né? Tivemos Open Survey, que é essa pesquisa representativa de 5 países, e MOOC Knowledge, que é um estudo grande que fazemos com estudantes de MOOCs, tá? As pessoas que fazem MOOCs. Fizemos várias pesquisas em house, grupos focais, consultamos online mais de 90 expertos e pessoas que tomam decisões, reitores de universidade, enfim, envolvemos muita gente. O nosso trabalho aqui, justamente por ser a Comissão Europeia, é realmente tentar envolver membros de vários países europeus e pessoas que possam ter uma opinião e nos ajudar no desenvolvimento dessa nossa pesquisa. E fizemos um relatório final, que eu vou mostrar depois, que já deve ser publicado em no máximo 2 meses, e criamos um marco. Bom, aqui é uma foto até para tentar contextualizar um pouquinho, mostrar um pouco de onde eu estou. Aqui é justamente o IPTS, aqui em Sevilha, onde eu trabalho. E esse foi um dia onde tivemos um grupo focal com representantes de 19 países
validando esse marco que eu vou mostrar para vocês. Tá? Eles estavam questionando, são todos reitores, diretores de departamento de universidades, líderes, de alguma maneira, na área de educação aberta em seus países. E estavam aqui discutindo com a gente o que é que a gente deve entender como educação aberta e quão viável é isso dentro de um contexto universitário, para a gente realmente levar isso adiante e criar estratégias. Tá? Então, eu apresento para vocês esse marco. Veja bem, se vocês olharem aí, ele está em inglês, mas é muito fácil entender. Nós temos 6 dimensões, as dimensões do centro, que são as que nós chamamos de dimensões core, né? Ou seja, aquelas que dão o apoio principal, e temos 4 dimensões aí ao redor, que são as que nós chamamos de dimensões transversais, ok? Então, quando a gente fala em educação aberta, inevitavelmente estamos falando do uso das TICs, não? De tecnologias da educação aberta contemporânea, tá bom? A importância da qualidade era uma dimensão que não estava aí, que foi muito ressaltada. A educação aberta tem que ter qualidade para ter um bom recebimento, para que seja realmente útil para a sociedade. Precisamos trabalhar a questão da liderança dentro desse conceito e principalmente ter estratégia. E com essas 4 dimensões transversais, né, que estão sempre em comunicação com as dimensões core, que seria conteúdo, pedagogia, reconhecimento, colaboração, pesquisa e acesso. Então, onde estariam os recursos educacionais abertos? Dentro da dimensão conteúdo, tá? Bom, esse marco vai ser publicado, como eu disse para vocês, em mais ou menos 2 meses. A ideia seria apresentar uma definição para cada dimensão, nós discutimos muito essas definições, e também descritores. Por exemplo, em termos de conteúdo, o que é que eu, como professor, ou a minha universidade pode fazer para trabalhar REA e conteúdo aberto de maneira geral? Em termos de pedagogia, uma definição, uma explicação e descritores. Vários exemplos de práticas às quais uma universidade pode abrir a sua pedagogia, tá bom? E assim por diante. Fizemos isso com todas as dimensões. O marco não foi desenvolvido para ser um marco absoluto, ou seja, é assim que se faz a educação aberta. Ao contrário, nós vemos o marco, um framework, simplesmente como uma ferramenta que ajuda a trazer à tona as perguntas mais críticas em relação à educação aberta. Ajuda a pensar a respeito das várias coisas que podem estar incluídas na educação aberta e como posicioná-las institucionalmente, como posicioná-las dentro da minha sala de aula, tá bom? E, em cima disso, construir novas definições, novas práticas. Então, eu diria que é um marco super dinâmico, e tem que ser dinâmico, porque a educação aberta e as tecnologias são muito dinâmicas. Para dar um exemplo, olha, na dimensão de conteúdo, a gente colocou assim, a definição, um rationale, ou seja, uma explicação básica, o porquê disso, e dizemos quais são os componentes. E aí eu queria mostrar para vocês onde os REA entram. Nós temos uma definição, uma explicação sobre OER, os REA, Open Educational Resources, e depois falamos dos conteúdos que são gratuitos, mas não estão necessariamente licenciados de maneira aberta, como a licença Creative Commons, por exemplo. Por que fizemos isso? Propositadamente, para ampliar, primeiro, para ampliar a percepção de que educação aberta é REA, tá? Por isso as 10 dimensões, e por isso colocar REA dentro de conteúdo, tá? E também porque na prática das universidades, muitas fazem, por exemplo, MOOCs que são abertos, que são REA, com uma licença, mas muitas fazem cursos abertos e livres que não são necessariamente licenciados de forma aberta. Nós vamos dizer, então, que isso não é educação aberta? De maneira alguma. Podemos claramente dizer que isso não é REA, mas que não é educação aberta, realmente é algo incorreto, tá? Claro que é educação aberta, mas um conteúdo grátis, livre, só que com direitos autorais reservados, ou de certa maneira reservados. Então isso é algo que nós colocamos em um contexto muito europeu. Nos Estados Unidos, para algumas pessoas, é uma perspectiva bastante rechaçada, porque a bandeira deles, de alguma maneira, é entender REA como educação aberta, mas depois eu vou mostrar para vocês, se eu tiver tempo. Eu fiquei muito contente de ver, faz 2 dias, terminou a Open Education Week, a Semana de Educação Aberta, que é feita pelo Open Education Consortium Global, vocês devem saber bem do que eu estou falando, e eles criaram um infográfico super bacana, onde eles colocam Open como mais que abertura de recurso, tá? Eles colocam Open Leadership, que seria liderança aberta, enfim, eu vou tentar mostrar essa árvore que eles criaram na forma de um infográfico,
para dizer que essa percepção de REA, educação aberta igual a REA, felizmente está avançando para incluir outros fatores. Fatores que pertencem a essas 10 dimensões que eu mostrei para vocês, tá? Bom, mais fotos para trazer vocês um pouquinho aqui para o conceito. A gente faz vários workshops, grupos focais, discutindo conceitos. Aqui foi o nosso primeiro grupo focal em 2014, discutindo a questão da importância do reconhecimento da educação não formal, tá? Dentro da educação aberta. Sempre trazemos expertos da área, gente que até vocês devem conhecer de alguma maneira, já ouviram falar. E agora eu vou falar rapidamente do estudo Open Cred, que é o estudo que trata de reconhecimento, tá? Eu tenho a impressão que esse é um tema que no Brasil a gente ainda não discute, talvez por uma questão legislativa, porque a gente tem certas restrições no Brasil, né, para o quanto que a gente pode ter de educação aberta e à distância principalmente, a necessidade de encontros presenciais, essas coisas. Talvez hajam restrições, mas vamos falar um pouquinho sobre isso assim que eu terminar, porque é uma perspectiva importante. Nós fizemos uma pesquisa com 20 Estados-membros da União Europeia, entrevistamos professores de universidades, entrevistamos estudantes e alguns empregadores, tá? Porque a gente vê a educação aberta como uma forma de apoiar a formação permanente. Então, é muito importante saber se alguém faz um MOOC e tem lá um distintivo, um emblema, eu não sei qual o termo que a gente usa em português, acho que é distintivo. Se um empregador reconheceria isso num currículo, né? Era uma questão muito importante para a gente saber. Então, fizemos esse estudo e escrevemos um relatório que já está publicado, esse relatório que está aí ao lado, validação da aprendizagem não formal baseada em MOOCs, para quem tiver interesse de ver. É uma pesquisa que está bastante interessante e traz uma discussão intensa sobre a questão do reconhecimento, tá? Bom, nessa pesquisa, que faz parte do projeto OpenEdu, na área de reconhecimento, que é uma das dimensões da educação aberta que eu mostrei para vocês, foi desenvolvido o modelo do semáforo, tá? E esse modelo do semáforo, ele traz 6 itens muito importantes aqui para a gente. Pensar na verificação da identidade do estudante. Uma das coisas que a gente percebeu é que muita gente tinha resistência em considerar certificados ou emblemas distintivos de educação aberta, porque não podia comprovar se quem tinha feito o curso, esse MOOC, esse curso, esse estudo com REA, OpenCourseware, era realmente o estudante que dizia, né? Então, é importante ter sistemas que identifiquem a identidade do estudante. Isso pode ser feito por meio de biometria, por meio de câmeras, né, na sala onde o estudante faz a prova, ou também pensando uma coisa que foi muito bem vista, é a avaliação presencial da educação à distância. A avaliação somente, não encontros presenciais, mas a ideia é que o estudante faria todo um MOOC online. Em um determinado momento, ele iria para a universidade só para fazer a avaliação presencialmente, se ele quiser ter um certificado reconhecido pela universidade. Essa parece ser a perspectiva mais firme que as universidades têm de comprovar, nesse momento, a identidade do estudante. De alguma maneira, no Brasil, para a gente isso até que seria fácil. Vamos pensar, nós já temos um sistema de educação à distância de uma grande forma baseada em polos, não é verdade? Eu acho que ainda existem os polos, talvez a coisa tenha mudado desde que eu vim para cá. Mas uma vez que a gente tem toda essa estrutura feita, por que não aproveitá-la para avaliações desse tipo, né? Bom, enfim, algo mais para a gente conversar depois. Falamos da importância da parceria entre universidades, parceria entre escolas, parceria entre professores, para esse reconhecimento. Ou seja, eu faço um MOOC na Unicamp, será que a USP vai reconhecer? Há sempre uma questão de trust, de confiança, né? Será que eu posso confiar na outra universidade, no outro professor que escreveu o curso, não fui eu vou ter que avaliar o estudante, tudo de novo? Não, é importante criar parcerias, aumentar a confiança, criar uma rede para que esse reconhecimento possa ser feito. Que mais? Um sistema de qualidade e o mais importante é fazer essa educação aberta contar, servir para alguma coisa. No sistema dos refugiados, que eu estava falando para vocês, isso é algo muito novo aqui, principalmente porque a Alemanha recebeu muitos refugiados. Então, várias universidades ali estão fazendo MOOCs
para melhorar o nível educacional dos refugiados e até mesmo permitir que eles entrem na educação superior, tá? Ou concluam cursos completos. Estão emitindo certificados com validade, porque é importante, né? Isso é algo importante. No Brasil, será que isso tem alguma validade para a gente? Existe algum impedimento legislativo que nós precisamos começar a pensar um pouquinho, porque não que seja um problema, mas a grande verdade é que a legislação pode permitir com que a gente acompanhe tendências ou pode permitir que a gente caminhe para um lado completamente diferente do caminho que está seguindo a Europa, que está seguindo os Estados Unidos, o Canadá. Tem algum problema? Nenhum problema. Mas se nós escolhermos esse caminho, precisamos delineá-lo de uma maneira estratégica. Saber por que escolhemos esse caminho, né? E termos certeza de que é o caminho que queremos seguir. Então, o que eu estou colocando aqui é, sim, um questionamento legislativo, um questionamento político, tá bom? Ok, os 6 elementos que apoiam o reconhecimento, eu já falei para vocês de alguma maneira, que seria a verificação da identidade do estudante, a importância da avaliação supervisionada, a importância da emissão de credenciais. Não é simplesmente abrir o conhecimento por abrir. Eu vou lá, coloco alguma coisa online, coloco uma licença ré e acabou, eu já fiz a minha parte. Não, esse é o princípio. Há muito mais. Qual o objetivo social disso? Acho que esse é o questionamento principal. Monitoramento da qualidade, emissão de créditos formais e colaboração, tá? Bom, e agora eu já termino com esse slide mostrando esse relatório que nós já escrevemos, que está no prelo, eu diria, acredito que em 2 meses deve sair, que é o Opening Up Education, que é um relatório que traz um resumo de todos esses estudos que nós fizemos, quantitativos, qualitativos, essa discussão, definição de educação aberta, as 10 dimensões, o que são, para quem servem, e a necessidade das universidades terem uma estratégia alinhada com a missão da universidade e sempre revisitando a missão da universidade, que seria ter um compromisso social e servir a sua comunidade e depois pensar de maneira nacional e de maneira global. Ok? É isso, muito obrigada. Eu falei em meia hora porque eu queria deixar espaço para a gente discutir um pouquinho todas essas coisas que eu coloquei, tá? Ok, obrigada. Terminei. Obrigada. Nossa, André, muita informação. Obrigada, viu? Eu acho que você traz aspectos importantes. Primeiro, uma reflexão sobre o conceito mesmo de REA, né? Essa ampliação que, de repente, a comunidade europeia e a Andrea lá, né, dialogando com esses diferentes países, percebendo essa ampliação conceitual e mexendo numa ferida que, para nós brasileiros não é muito fácil mexer, que é a questão da educação aberta. E quando a Andrea traz a questão da certificação, para nós no Brasil é mais complicado ainda. Porque internamente, por exemplo, eu sou de universidade pública federal, a dificuldade muitas vezes de validação de crédito interno mesmo, entre uma universidade e outra no próprio país. Imagine esse reconhecimento mais amplo. Essa questão da educação formal também, essa dificuldade que se tem de reconhecimento, também é complicado. Eu acho que quando tu tocas na questão da educação aberta e dessa, digamos assim, dessa dimensão, dessas várias definições e dimensões, que de repente passam a agregar um conceito mais amplo de educação aberta, que tem a ver com flexibilidade, que tem a ver com a questão da acreditação, que tem a ver com os REAs, num conceito muito mais amplo, que tem a ver com esse objetivo social da educação como um todo, que tem a ver com a missão da própria universidade, mas eu acho que tu tocas num aspecto importante que é a questão política educacional mesmo. Isso tem que fazer parte também de um projeto mais amplo, de país até, né? Por exemplo, quando você cita a questão dos refugiados, né? Tipo assim, é usar a educação à distância, é reconhecer um crédito, é valorizar, e que isso faz parte aí de um conjunto, eu acho, um pouco mais, digamos assim, que tem a ver com uma política educacional clara de se utilizar os recursos educacionais abertos, as tecnologias digitais de educação, a questão da mobilidade estudantil, da valorização da educação, num projeto de sociedade mesmo, né? Muito mais amplo, para a humanidade, não só para o Brasil, mas para toda a humanidade. Então, eu acho que tu tocas aspectos importantes.
Dá tempo de abrir, né, para alguma questão antes de começar. Nós temos uma outra participação de Portugal, mas dá tempo de abrir. Então eu pergunto, eu fiz um comentário somente. Eu teria uma pergunta, mas eu acho que vou privilegiar a plateia. Alguém tem alguma pergunta para fazer para a Andréia? Gostaria de comentar? Pois não? Não, eu queria fazer os comentários. Obrigada. Que você falou que está um pouco desatualizada, né? Aqui no Brasil. Então, a prova presencial, por lei, ela é obrigatória. Então, o aluno, por mais que ele faça todo o curso online, obrigatoriamente ele tem a prova presencial. E eu queria te contar que lá no Centro Paula Souza, a gente tem educação aberta para a educação de jovens e adultos e para a educação técnica. Então, o aluno, o adulto, ele pode fazer todo o curso online e também ele vai fazer a prova e tem a certificação de curso técnico e de educação de jovens e adultos. Tá? Só para te atualizar um pouco. Um beijo. Ótimo. Mais Obrigada, alguém, por favor? perfeito. André, boa tarde. Certamente foi muito proveitoso a sua fala. Eu gostaria de compartilhar uma experiência. Eu sou Eniel, sou da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e nós desenvolvemos ao longo do último ano cursos MOOCs nessa modalidade de educação aberta. Tivemos inicialmente 6 cursos MOOCs, inicialmente pensando em abranger o público, a comunidade interna e da localidade, mas a nossa surpresa foi que nós expandimos aí o país todo, temos estudantes de todo o país. A questão que nos defrontamos ainda é o que você muito bem colocou. Os estudantes, eles podem utilizar esses créditos dos MOOCs em termos de educação aberta, no âmbito daqueles 20% que a legislação possibilita, né? Então, eles conseguem convalidar, ou mesmo, no nosso caso especificamente, mais na relação, quando nós estamos falando para as atividades complementares nos cursos de graduação. Todavia, ainda não conseguimos convalidar esses cursos, quer na sua íntegra ou em parte, como parte componente da graduação. Nós temos aí muito ainda que avançar. Essa é a nossa experiência que nós temos obtido lá, ainda que recente, que nós começamos no último ano. Muito obrigada. Comenta, Eu não pode posso comentar. deixar de fazer esse comentário, me perdoem, mas 20% é muito pouco. E faz muitos anos que criamos essa política dos 20%. Eu acho que está mais do que na hora, a minha opinião pessoal, desculpem se não estão de acordo, mas está mais do que na hora de revisitarmos a legislação de AD. Tá? Essa é a minha opinião. Andréia, só um comentário. Você sabe que esse é um questionamento, né, gente? Por que 20%? Por que não 30%? Por que não 50%? Por que não 80%? A nossa suspeita é de que, assim, na verdade, quando se pensou isso é uma portaria do Ministério da Educação de 2004. Quando se pensou, a gente imaginou que eles quiseram, assim, chegar o mais próximo possível da presencialidade. Então, a gente imagina que eles fizeram um cálculo de que 70% tem que ser presencial de um curso, né, de presença para o aluno ser aprovado. A gente acha que foi feita essa relação. Mas muito bem colocado, mais do que na hora de se rever esse percentual. Aliás, a portaria 4.059, que é essa dos 20%, o decreto 5.622, com essa história da presença, né, da prova, de que doutorado lá diz que pode ser à distância, mas a CAPES não reconhece, de mestrado. Então, quando ela fala em validação de crédito e tudo isso, tem a ver com isso tudo. Tem a ver com uma legislação que, infelizmente, interna nossa, realmente está precisando de uma revitalização. Andréia, infelizmente, já fui comunicada, a gente tem que... Nós temos uma outra palestrante, eu quero te agradecer, parabenizar pelo trabalho. Eu vejo de longe os relatórios, o que você coloca e a tua presença, parabéns mesmo. Seja sempre parceira do Brasil, pense sempre no Brasil aí. Olhe para lá com o pezinho e o coraçãozinho sempre aqui no Brasil, tá bom? Um abraço bem grande, foi muito elucidativo. Suas telas ficarão, o pessoal aproveita. Muito obrigada. Beleza, um abraço. Tchau. Obrigada, Nara. Obrigada a todos, tá? Um grande abraço. Escrevam para mim. Tchau. Agora nós vamos ter uma participação de Portugal, ok? Mas falando nessa questão da legislação, não sei se vocês perceberam, mas as novas diretrizes da CNE indicam para um prazo de 120 dias para que
se reveja a questão dos parâmetros de qualidade no Brasil para a educação à distância e também essa questão do credenciamento e avaliação e recredenciamento. Eu já soube lá, como eu estou ali na UNB, pertinho do Ministério da Educação, que já há um grupo de trabalho que foi formado lá no Ministério da Educação, e eles já estão começando a trabalhar. Espero que a gente realmente tenha avanço, né? Porque se não mexer para mim nos 5.622, não colocar em prática muita coisa que tem lá, essa diretriz também, né, não ajuda muita coisa ainda não, né? Tudo bem, Daniela? Boa tarde. É um prazer recebê-la. Obrigada. Eu sou Nara Pimentel, sou da Universidade de Brasília, a gente já se conhece, né? Seja muito bem-vindo. Estamos aqui com uma plateia ansiosa por ouvi-la. O combinado vai ser o seguinte: você fala, faz a tua apresentação, depois eu abro para algumas questões da plateia e a gente encerra. Tudo bem? Tá bem. Vocês estão me vendo bem? Dá para enxergar? Sim, estamos te vendo bem. Bonita, lindona, bonitona. Ótimo. Obrigada, Nara, obrigada. Olha, é um prazer estar aqui virtualmente convosco hoje. Olha, que bom ver o Gilberto e todos. Prazer em vê-los, em revê-los. Olha, estou vendo alguns amigos, pessoas conhecidas, grandes nomes, grandes pessoas. Gilberto, obrigada. Obrigada pelo convite, pela sua atenção, pela organização. Ao Leandro também. Olá. Que também me deu muita atenção, enfim, que nos organizamos para estar aqui hoje, né? É um prazer retornar à Faculdade de Educação aí da Unicamp, né? Um espaço que a gente já conhecia e faz muito tempo que a gente não retoma, né? Obrigada pela oportunidade, Gilberto. Bom, o tema desafiador que o Gilberto colocou foi um tema que eu fiquei refletindo bastante para poder trazer algumas coisas diferentes para vocês. Eu não queria falar muito sobre os estilos de aprendizagem em si, que é um tema mais específico, mas vou fazer uma fala mais abrangente em relação à questão dos estilos, mais o que ele traz de inovação no contexto dos ambientes virtuais de ensino e aprendizagem. É importante ter em mente que eu tenho como objetivo convosco relacionar e analisar o que tem de pedagógico. O ponto crucial está aí. O que é interessante no inovador do pedagógico para o online? Não vou especificar educação à distância, e-learning, ensino online, MOOCs, ensino formal e informal. Vou fazer uma fala muito mais abrangente para todos esses contextos, desde que sejam realizados em espaços assíncronos, de preferência. Tá? Vou trabalhar com o tema assíncrono, porque assim fica mais fácil da gente entender um pouquinho essa coisa da inovação com as novas estratégias pedagógicas para ensinar e aprender no assíncrono. Tá? Bom, eu preparei 3 contextos-chave para a gente entender um pouquinho esse tema, que é muito abrangente, e eu vou deixar algumas questões para depois a gente pensar e partilhar. Eu acho que a gente vai ter tempinho para conversar, espero, mas também se tiverem dúvidas e questões, eu posso responder e a gente pode dialogar em outros espaços aí virtuais, sem problema nenhum. 3 contextos: formação de professores, ambientes virtuais de aprendizagem, competências de estilos de aprendizagem. Como é que isso se relaciona? Né? Isso se relaciona hoje no contexto brasileiro bem e no contexto europeu também. Eu não me apresentei, mas como sabem, eu trabalho aqui na Universidade Aberta de Portugal, que é uma universidade inteiramente à distância. Nós não temos alunos presenciais, temos graduação, mestrado, doutorado e cursos de formação continuada completamente à distância, né? Completamente assíncronos. A Universidade Aberta aqui de Portugal tem a mesma estrutura que tem as outras universidades do contexto europeu que são abertas, né? Cada país da União Europeia tem uma universidade aberta. Por quê? Porque faz parte da política da União Europeia disponibilizar a formação contínua para o seu cidadão em qualquer lugar do mundo. Então, tanto aqui quanto em qualquer outro país, você vai encontrar uma universidade aberta. E as universidades abertas hoje, no contexto europeu, elas estão bastante dedicadas também à formação dos professores. Isso é importante deixar claro. Como também no contexto brasileiro,
eu sei disso. E sempre quando eu estou por aí, as pessoas me perguntam, professora, mas por que trabalhar com educação à distância justo com os professores, né? Justo com os professores. Por quê? Tem vários porquês, depende da política e do contexto que a gente fala do porquê. Aqui, porque está relacionado a larga escala, está relacionado à viabilidade e à formação continuada. As pessoas aqui têm que fazer formação continuada, e os cursos online, os cursos assíncronos, eles são essenciais dentro desse contexto. Bom, no contexto brasileiro, a gente sabe que tem outro porquê, né? Vocês sabem melhor do que eu desse outro porquê. Mas o mais interessante é como a gente relaciona a formação de professores e essas novas tendências. Eu gostaria de fazer desse porquê algo inovador para a formação de professores, que é o mais importante e o que eu vejo como realmente interessante para trabalhar com esse, que é o professor e o professor em sala de aula, que é o mais interessante ainda, né? Bom, 3 eixos. Então, eu vou falar um pouquinho dessa relação, mas o meu foco central vai ser as competências e o estilo de aprendizagem. O que tem isso de inovador? Hoje, no online, formação de professores de uso das tecnologias, em especial os ambientes virtuais de aprendizagem, plataformas, espaços web, redes, comunidades, espaços de interação social e profissional. Hoje é esse o cenário. Hoje em dia a gente fala da literacia em rede, né? Se fala muito aqui hoje da literacia em rede, a gente já está em outros espaços de literacia. Tanto o letramento, depois a alfabetização, a literacia do virtual, a literacia dos média e hoje a literacia em rede. O que essa literacia em rede contempla? Contempla basicamente a formação contínua, viável, rápida, atualizável, informativa e baseada em competências. Esse é o pacote do que eu chamo de literacia da rede, né? E hoje no online, esses elementos da literacia da rede são essenciais para a formação de professores dentro de ambientes virtuais ou dentro de espaços assíncronos, como eu digo, e baseado em competências. Dentro dessa tendência, o que tem de inovador? O que tem de inovador? Tem 2 caminhos de inovação, o tecnológico e o pedagógico, como sabem. O tecnológico está aí, né? Dentro de forma contínua. A grande chave, o grande X da questão é como é que a gente vê o pedagógico de inovador dentro desse tecnológico. Eu estive numa conferência a semana passada em que uma das pessoas que eu achei interessantíssimo o que ela apresentou, e acho que vale a pena falar para vocês porque é algo diferente, uma indiana, foi uma conferência de Mobile Learning na Unesco. Ela fez uma belíssima apresentação sobre o Dia Internacional da Mulher, porque ela trabalha com tecnologias com uma população muito carente na Índia e essas tecnologias ajudam as mulheres indianas a aprenderem a utilizar ferramentas de trabalho para construir banheiros nas comunidades pobres. É uma coisa interessantíssima. Bom, ela apresenta isso e a fala dela é o seguinte: as tecnologias são maravilhosas, né? Mas a pedagogia, que foi um tema extremamente discutido no evento, tem que ser foco central. E ela tem que surgir da experiência do docente com essa tecnologia, basicamente. O que ela quis dizer? Ela quis dizer que a gente tem que fazer coisas e depois teorizar sobre elas. Né? Foi o grande discurso da senhora da Índia, com essa experiência que ela tem com as mulheres indianas, para aprender a utilizar artefatos, etc., para construir saneamento público nas vilas pobres e carentes da Índia. Traduzindo isso para o nosso contexto, o que é inovador aí? Né? É a ideia, é a criação. E aqui, o elemento que eu gostaria de trazer de inovação pedagógica para vocês nesse contexto online é pensar a inovação como uma adaptação, né? Não só como uma criação, mas também como uma adaptação do que está posto. E essa adaptação acontece com o movimento da criatividade do docente. Bom, e aí eu venho para falar um pouquinho dessa inovação pedagógica. Vou buscar uma teoria antiquérrima, como eu digo, que são os estilos de aprendizagem. E os estilos de aprendizagem, como já conhece, já foi utilizado no Brasil
meados do século passado, surge nos Estados Unidos na área da psicologia, depois passa para a área empresarial, depois chega na educação novamente. É uma teoria simples, contestada, inclusive eu recebo sempre e-mails, sempre artigos, informações de pesquisas, dizem que não é, que os estilos são verdadeiros, que funciona, que deixa de funcionar, enfim. Existe uma grande confusão no tema dos estilos de aprendizagem, porque ele é confundido com inteligências múltiplas, é confundido com inteligência emocional, sinestésica, visual, auditiva, enfim, é uma confusão, é uma salada russa e ninguém se entende sobre o tema. Mas o que mais é interessante nessa confusão é que eu entendo, e qualquer outro investigador da área tem que concordar comigo, que existem diversas formas na forma de aprender do ser humano. Ele capta e ele aprende, assimilando informações de formas diferenciadas. Pronto, isso é comum para todas as áreas. E aí, para contextualizarmos, essa é a referência que eu sempre uso. Né? Deixo aí algumas páginas, se tiverem mais sobre a clássica e dos estilos. São traços cognitivos, afetivos e fisiológicos que servem como indicadores relativamente estáveis de como os alunos percebem, interagem e respondem a seus ambientes de aprendizagem. Essa é a teoria clássica e ela está dividida em 4 grandes estilos, que é o ativo, o reflexivo, o teórico e o pragmático. Se tiverem mais interesse, depois vocês vão aí buscar e fazer o teste e se divertir um pouquinho aí com essa reflexão. O mais importante é que os estilos servem não para medir o estilo de cada indivíduo e dizer, você é ativo e você vai morrer ativo na sua vida porque você é sempre ativo. Não é para rotular. Também é outra confusão que as pessoas dizem. O mais interessante dessa teoria, que é o inovador dela e o atualizável dela, que é isso que eu quero deixar claro, é que ela nos facilita e ajuda a perceber um pouquinho as diferentes formas do aprendizado, mas introduzir isso nas estratégias de ensino. E a tecnologia facilita a introdução dessas modificações e amplia as possibilidades de atender à diversidade dos formatos de aprendizagem. O que significa isso? Quando eu identifico um estilo, o mais interessante para mim não é saber o seu estilo prioritário. O mais interessante para mim é saber aqueles estilos que você tem dificuldade. Isso é uma fala contente. Hoje em dia, já não me interessa tanto saber se você é o estilo A, o estilo B ou o estilo C. O mais interessante é saber qual é a sua tendência, vamos dizer assim, em vários estilos, porque isso também acontece. Há um tempo atrás, você fazia o teste de aprendizagem, provavelmente as pessoas tinham um índice maior em determinado estilo. Hoje em dia, as pessoas estão muito mais abertas. É interessantíssimo quanto você faz o teste com as pessoas e elas têm pontuações muito similares em todos os estilos. Isso tem a ver com as tecnologias, com as novas lógicas de aprendizagem, com a nova forma aquele livro do Nicholas Carl sobre a nova forma de aprendizagem, a mudança do cérebro, neurociência, enfim, entra por todas essas áreas. E tem a ver mesmo com a questão das tecnologias. Então, o importante é você entender que existem formas estratégicas e pedagógicas para se organizar no assim, com orientações, com atividades, com exercícios, com avaliação e com metodologia, de forma diferenciada. A teoria vai servir para isso. Bom, essa é a primeira fase da teoria. E aí, o que aconteceu? Nós fomos pensando nessa teoria em relação às tecnologias, porque, claro, quando ela foi construída não existiam as tecnologias, né? Na versão digital, que é o que a gente utiliza hoje para a educação. E aí, vamos ver como é que funciona a teoria dos estilos de aprendizagem atual, né? 2 coisas principais. A construção dos materiais didáticos e a criação de ferramentas disponíveis. O que eu estou chamando de ferramentas disponíveis? Tudo. Eu posso ampliar as formas de uso dessas interfaces.
interfaces e ferramentas, dando mais opções aos estudantes para que eles aprendam mais, vamos dizer assim. Essa é o grande objetivo, é facilitar ao máximo estratégias, orientações, exercícios, etc., para que as pessoas tenham mais condições e cenários de aprendizagem. Bom, pensando nisso, o que fizemos? Atualizamos a teoria de estilo, pensando no virtual. Chegamos aos estilos de uso do espaço virtual. O que é isso? Pegamos a teoria de estilos e fomos estudá-la dentro do contexto do virtual. E descobrimos o quê? Que a forma de uso dos estilos de uso do espaço virtual condicionam muito a forma de aprendizagem das pessoas. Estão extremamente interrelacionados hoje. E aí, a gente percebe que existem 4 grandes estilos de uso do virtual, que é o participativo, que é o de busca do virtual, que é de estruturação e planificação do virtual, que é o concreto de produção do virtual. O que é isso? O participativo é uma tendência muito grande das pessoas hoje em querer estar sem estar, né? Sem estar. Tem até uma discussão da filosofia sobre isso. Sozinhos together, né? Sozinhos together. Quer estar com as pessoas, mas sem estar com as pessoas. Né? A participação é um lema hoje do virtual. As pessoas, parece que para viver elas precisam participar de alguma forma. Né? E a participação se resume muitas vezes a um clique, né? Ou pode ser muito mais profunda, com comentários, etc. Busca no virtual. As pessoas vivem da busca no virtual, fazem busca no virtual e nem sempre usam o que buscam. O fato de buscar já é um processo de aprendizagem no virtual. É muito engraçado isso, porque como é muita informação e muito dado, só o processo de busca já faz parte da nova forma de captar informação do próprio cérebro. Né? Estruturação e planificação no virtual. As pessoas muitas vezes gostam de organizar e a sua própria forma de estruturar e planificar o que vai buscar, como vai gerir, como vai, se estabelecer dentro do espaço. E por último, que é o concreto de produção, o uso do virtual para produzir coisas, tanto pessoais quanto profissionais. Né? O uso das interfaces, dos aplicativos, etc. Mas também, se quiserem saber mais informações, tem aí, depois eu deixo alguns links, etc., para conhecer um pouquinho mais sobre isso. Sendo essa segunda fase, né, essa foi peguei a teoria dos estilos, chegamos aqui, uso do virtual. Hoje em dia, há 2 anos atrás, chegamos na terceira fase, que é o que tem a ver com a literacia da rede, que eu mencionei anteriormente. Que são os estilos de coaprendizagem. O que são os estilos de coaprendizagem? É a coaprendizagem em si, é a aprendizagem colaborativa, participativa, ativa, em rede, dinâmica, enfim. Coaprender aqui é um termo que vem no sentido do Smith, mas ele vem reforçar a importância de modificação de posições entre professores e estudantes, né? Para ajudar nesse processo de colaboração. Porque trabalhar de forma colaborativa não é fácil, como vocês sabem. E é um processo. No online é mais complicado ainda. Né? Se presencialmente as pessoas têm dificuldades em trabalhar de forma colaborativa, no online parece mais simples, mas não é. As interfaces são simplíssimas. Tem muitas interfaces para trabalhar de forma colaborativa, muitas. Gratuitas, abertas, etc. Mas o fato de você partilhar um Google Docs com alguém não é um trabalho colaborativo. Né? Agir com esse Google Docs de forma realmente com algumas características pessoais, né? Colocar os conteúdos, saber respeitar a ideia do outro, né? Colocar a sua informação, mas também conectar com a ideia do outro, enfim, é todo um processo de aprendizagem que nos faz falta hoje. Né? Trabalhar de forma colaborativa é um processo de aprendizagem dessa literacia da rede. Bom, mas a coaprendizagem aqui é nesse sentido, de você modificar as posições dos docentes como contribuições de conhecimento, né? Como estudantes que recebem conteúdos, ou seja, vamos modificar. Os estudantes também podem contribuir, os docentes também podem receber, dentro dessa perspectiva. E aí,
esses estilos de co-aprender pode ser entendido como diversos modos de co-aprendizagem, né? De aprender em redes de forma colaborativa, interativa e participativa. Nós estamos utilizando os aprendizagem como referenciais para essas estratégias didático-pedagógicas em espaços que contemplam o Web2. Por quê? É aquilo que eu falei anteriormente, tem de inovador. Não é em si a teoria em si, mas é o formato de trabalho que você pode disponibilizar, né? Hoje em dia você tem, como vocês sabem, a gente tem que disponibilizar experiências para os estudantes. Tá aí a grande chave da importância dos estilos de co-aprendizagem. E experiências. Essas experiências são dinâmicas, têm objetivos e têm orientações pedagógicas. Porque daí ele vai aprender, né? Sem as orientações pedagógicas não adianta ele usar o blog, usar, sei lá, o Prezi, ou não sei, o ambiente não sei das quantas, porque só o uso é uma forma de aprender também, tecnicamente, mas não com um objetivo com maiores definições, né? Bom, e aí esses estilos, eles nos ajudam a entender uma outra palavrinha, que é a palavrinha co-investigação. Não existe a co-aprendizagem sem existir a co-investigação. Estão extrínsecas as duas. O ato de investigar dentro do assíncrono e do são elementos de competência das pessoas hoje para usar o virtual para aprender essenciais. Não dá. Você tem que aprender a investigar. Não no sentido... Aqui em Portugal eles têm dois termos para investigação, que é engraçado. Eles usam o termo de pesquisa e o termo de investigação. Investigação para eles é tese, mestrado, etc. Pesquisa é o que a gente faz online, né? Eles delimitam esses dois conceitos. Mas, na realidade, essa co-investigação está dentro desses dois conceitos, tanto da pesquisa como da investigação pura em si, né? Aprender a trabalhar dessa forma. É importante também pensar que interagir com a coletividade tem a ver com também partilhar coisas que você buscou, pesquisou, originárias, tanto de uma pesquisa online básica, quanto de uma informação que você tem ou uma investigação que você previamente realizou, né? Isso é importante. Isso é um tabu, não é fácil, é complexo. Por exemplo, eu estou fazendo, você pega um grupo de estudantes que faz mestrado ou doutoramento. Para eles, ele vai recolher dados com algum outro grupo, é meio que imaginável para ele sentar e partilhar numa comunidade os dados que ele recolheu, né? Ou disponibilizar esses dados para uma visualização de uma outra pessoa, mais um olhar com outro objetivo. Então, esse tipo não é fácil, não é algo fácil, é muito complexo, mas é engraçado, porque pode funcionar e pode funcionar bem para ajudar nesse processo de co-aprendizagem, né? É a mesma coisa da colaboração entre os materiais, né? Você muitas vezes não quer expor a sua ideia e o seu pensamento sobre, né? Tem dificuldade de partilhar, porque você vai sofrer outras discussões, você vai sofrer outras análises, outras críticas, e isso é um problema quando se trata de colaboração. Esses indicadores, de uma forma muito simples, depois eu posso deixar disponibilizado para vocês visualizarem com mais detalhes, são os indicadores para co-aprendizagem, são os estilos do que a gente está chamando de estilos de co-aprendizagem. Começo lá, os estilos de espaço de uso virtual e a forma de co-aprender, os indicadores da co-aprendizagem desses estilos, e depois os estilos em si de co-aprendizagem, né? Que são basicamente os mesmos, ampliados por coletivo. Foi possível observar isso numa comunidade que nós desenvolvemos um trabalho de investigadores, por isso que nós chegamos a esses elementos, né? Agora, o novo passo é aplicar isso de forma mais extensiva a cursos de trabalho online, que eu estou chamando para vocês de assíncrono, para ver como é que funciona enquanto mais contínuas estratégias, vamos dizer assim, né? A gente teve uma testagem pequena, agora não sei se a gente consegue desenvolver mais estratégias para cursos. Então, vejam, os estilos de aprendizagem resumem-se
a participativa em rede, que é o que eu mencionei antes, né? A busca e pesquisa em rede, a estruturação e planejamento em rede e a ação concreta de execução em rede. Tudo aqui modifica-se por conta da rede. E quando se trata de rede, significa partilhar, colaborar, utilizar do outro, escrever, dar a sua opinião, né? Mas significa construir junto. E isso é um processo muito mais complexo. Também não significa só o trabalho em si colaborativo, mas também o seu trabalho individual com base no colaborativo. Às vezes as pessoas acham que co-aprender é só você trabalhar em conjunto. Não, desculpa. É você também trabalhar de forma individual, mas baseando-se em outras percepções do conjunto que ali está, né? E depois partilhando o que você fez para que seja sujeito a outros olhares e outras análises. Em cima disso, dessa tabela, desse quadro com indicadores, tem aqui a identificação da co-aprendizagem nas redes, reforçando que nós desenvolvemos, né? Essa co-aprendizagem nas redes exige das pessoas determinadas competências, como mencionei anteriormente, algumas competências que dão trabalho, que já fazem parte dos residentes e dos visitantes digitais, como a gente diz, né? Não mais os imigrantes ou os nativos, mas os residentes e os visitantes, né? Hoje em dia já se fala nisso, mas sim são elementos que fazem parte desse processo e nos ajudam a entender como elaborar, né, dentro da Web2. Quais são esses elementos? Nós desenvolvemos um modelo de competências que nos ajuda a entender a forma de co-aprender no online. Esse modelo está aí disponibilizado para vocês, já foi publicado, é de 2014. Ele tem uma série de competências que nos ajudam a facilitar, vamos dizer assim, o processo de co-aprendizagem online. Essas competências podem se transformar em exercícios, atividades, enfim, elas são direcionadas, vamos dizer assim, a partir dos estilos de co-aprendizagem nas redes. Então, é em cima delas que a gente desenvolve estratégias pedagógicas com as interfaces online para fazer os exercícios e atingir os objetivos dos conteúdos do que a gente chama de assíncrono, que pode ser chamado de educação à distância, learning, curso online, cursos virtuais, etc. Então, esse é o nosso elemento de dinamização aí desses estilos de co-aprendizagem. Tá? Em cima dele, tem uma longa construção, isso está publicado, está disponível online, esse é só buscar online, que está online. Ele foi feito numa longa organização de vários investigadores, demorou aí um tempinho para se criar todos esses elementos e se analisar todos esses elementos dentro da pesquisa em cenário que nós fizemos, dentro de um espaço específico com as pessoas que foi dinamizado, né? Mas, enfim, é um modelo interessante que vale a pena analisar e se usar para se pensar as questões de inovação pedagógica. Por fim, para não cansá-los mais, o quadro com esse modelo, né, só para vocês relacionarem os estilos de co-aprendizagem com as competências. Então, eu tenho os estilos e as competências desenvolvidas. Como é que eu relaciono as coisas com base no quadro anterior. Só para dar um exemplo, o primeiro aqui. O segundo, a busca e pesquisa em rede atua na busca de informação e conhecimento online para co-aprender. Capacidade de busca e pesquisa de informação está relacionado à competência técnica, reflexiva e científica. Se eu voltar lá, só para vocês entenderem, eu tenho a técnica, a reflexiva e a científica na parte aí do modelo C. E dentro dela eu tenho as características e as habilidades específicas para cada uma, né? Então a relação é essa, são as competências pensadas no digital com os estilos de co-aprendizagem. Bom, em suma,
Em suma, queria pelo menos dar esse panorama para vocês do que eu posso dizer do tema que me foi escolhido muito bem, que são a questão das competências, estilos de aprendizagem e formação docente, com e por meio dos ambientes virtuais de ensino e aprendizagem, né? O que a gente traz de inovador nisso? São as estratégias. Como é que eu uso isso para dinamizar os cenários e as experiências que eu vou proporcionar ao meu estudante online, né? É dentro disso que eu deixo aí algumas reflexões para vocês, para a gente partilhar, analisar, questionar e etc. Tenho também algumas referências que deixo à disposição. Isso tudo que eu disse está online, está tudo online, não tem nada... não coloquei aqui, deixa eu ver. Sim, não coloquei. Mas se vocês digitarem, tá tudo online. Depois eu posso mandar, tá nesse site, tá no site. E nós temos aí algumas referências que facilitam essa informação. Acabei também não esquecendo de colocar aqui, mas referencio para vocês que nós vamos ter sobre estilos de aprendizagem um grande congresso, o 7º Congresso Mundial, que vai acontecer aqui em Bragança, perto do Porto, aqui em Portugal, que vai ser no mês de junho, nos dias 4, 5 e 6 de julho, e vai ser o 7º Congresso Mundial de Estilos de Aprendizagem. A página é só colocar estilos de aprendizagem, Congresso Mundial, e vocês podem encontrar aí informações. É um congresso interessante que vai aí expor algumas áreas. Quem sabe aí tem algum interesse para vocês, tá? Agradeço, estou à disposição para perguntas. Obrigada, sim. Boa continuação para vocês, um prazer vê-los. Espero vocês por aqui, o mais breve que possam, ou no evento, ou quando passarem, não se esqueçam. A gente está sempre no Facebook. É só me encontrar por lá e a gente pode ir dialogando. É um prazer, tudo de bom. Boa continuação de evento. Muito obrigada. Até logo.